pela paz de Israel, e nós pedimos nesta manhã, Senhor, aleluia, venha, Pai querido, agir segundo a tua vontade, usando o teu filho que vai ministrar a tua palavra, aqueles que vão louvar o teu nome, Senhor. Pai, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui já estão, por aqueles que ainda estão vindo a caminho, Senhor, traga-os em paz e em segurança, que eles venham, Pai, com o coração aberto para ser receptivos à tua palavra, que nada venha, aleluia, dividir os nossos pensamentos com a tua presença. Repreenda tudo que é contrário, Senhor, neutraliza o poder do mal, ação de Satanás contra a tua igreja, contra os teus filhos, os espíritos malignos que são designados para desestabilizar, de forma que muitas vezes não é visto como uma ação maligna, mas como uma ação pessoal, quando na verdade, Deus, o inimigo das nossas almas, ele tem os seus emissários que querem impedir, aleluia, uma vida de comunhão, uma vida de união, Senhor, com o próximo, colocando contenda, dissensões, coisas que não, aleluia, edificam e não convém, meu Pai. Nos ajude então a sermos, Pai, simples, humilde, prudente como a serpente, mas simples como a pomba. Pai, no nome de Jesus, aleluia, eu te agradeço nesta hora. Continua conosco, meu Senhor, é o nosso pedido, e assim eu agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos iniciando mais um culto de louvor e adoração a Deus dentro deste novo modelo da Escola Bíblica Dominical, aonde com a participação de irmãos do grupo de louvor que estará adorando ao Senhor, você também adorará o Senhor aí do seu lar. Você que pode, venha para a escola dominical aprender a palavra de Deus. Fica restrito àqueles que infelizmente estão impossibilitados de virem ao culto. Mas os que podem, irmãos, esforça-te e tem bom ânimo. Venha adorar a Deus juntamente conosco aqui nesse ambiente espiritual chamado Casa de Oração. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais essa escola bíblica dominical. Feche os teus olhos. Eleve teus pensamentos ao Senhor e invoque a sua presença. Pai, nós te agradecemos uma vez mais, porque sabemos, ó Deus, que estamos aqui com o propósito de invocar o teu nome, de sentir a tua presença, Senhor. Porque a pior coisa para o ser humano é quando ele se distancia de ti, é quando ele não sente mais a alegria da salvação. Aleluia, meu Pai, mas quando nós temos comunhão íntima, que buscamos a Ti em oração, que o Teu Espírito ministra na nossa alma, nós sentimos, Pai, algo diferente. Aleluia, e é isso que os Teus filhos vieram aqui. Não viemos aqui para uma rotina, para mais uma manhã de domingo, Senhor, mas viemos aqui para ouvir a Tua voz, viemos aqui para adorar a Ti, para glorificar o Teu nome, que é sobre todo nome, Pai. Senhor, Tu tem poder para curar a alma do meu irmão, da minha irmã. Tu tem poder para curar o físico, a doença. Ah, meu Senhor, aquele que adentraram aqui, quem sabe, cheio de interrogações, aflitos por algo que aconteceu na família, colocamos diante do Senhor, porque sabemos que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, olha para esta cidade. Eu sei que o teu olhar está sobre esta cidade, Senhor, sobre as igrejas que se reunirão nesta manhã, não só a Assembleia de Deus, mas outras denominações, que vão te adorar, vão te invocar. Então subirá da terra um louvor ao trono da graça. Senhor, responda-nos com fogo, cerca esta cidade com muralhas de fogo e neutraliza o poder do mal. Salva as almas, meu Pai, que muitas vezes estão aí andando pelas ruas dessa cidade, aflitos, preocupados, querendo uma solução para o seu problema. Que ao passar em frente às igrejas que estão com suas portas abertas, eles sejam atraídos pela Tua presença, que o Teu Espírito o atraia, Senhor. Pai, fica conosco, recebe aquilo que é Teu, aquilo que viemos ofertar. Senhor, o grupo de louvor vai Te adorar, então recebe,
e que possamos abrir o coração e nos derramarmos diante da tua presença. É o pedido que faço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, grupo de louvor. Senhor, amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, na sua casa, te adorando pela manhã, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor preparou este momento para estarmos aqui, ó Deus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Obrigado por teu amor, Jesus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tu não me deixa só. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar.
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você não merecia, mas Ele te amou. Glória a Deus, aleluia. Você não merecia, mas Ele te amou. Glória a Deus. Que amor é esse? Te agradecemos pelo teu amor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso Comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus, Glória a pelo Jesus, seu amor. Aleluia. Nós te Aleluia, agradecemos, ó Jesus. Deus, pelo seu amor. Aleluia, Jesus. Nós agradecemos por estarmos aqui cantando, falando sobre o seu amor. Nós reconhecemos o seu amor lá na cruz, nós reconhecemos o seu sacrifício, Jesus. E nós estamos aqui para te adorar, só para te adorar, para te engrandecer. Nós não viemos para outra coisa a não ser te adorar. Nós só nascemos para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Só para isso que nós estamos aqui. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui e te adorar. Só para isso que viemos, Jesus. Simplesmente te adorar. Nós nos importamos, ó Deus. Nós não nos importamos com mais nada a não ser te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Sem me importar com os que estão por perto, pode ser aqui ou em um lugar secreto te adorar. Simplesmente te adorar.
desejo hoje é simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos agora louvar a Deus com nossos hinos de nossa harpa cristã. Convido a todos a abrir as suas harpas. Você também que está em casa, cante conosco. Louvor de número 88. Revela a nós, Senhor. Diz assim: Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver até eu ver da vida ao fim. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão, elevo a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz no coração.
Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Escutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar do dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, aleluias! Círculo de oração louvando ao Senhor nesse instante.
Graças a Deus. Meus irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fazemos a leitura da nossa lição. E logo depois, nosso irmão Jonas estará nos trazendo o ensino desta palavra. Lição de número 6. Estamos no trimestre Dons Espirituais e Ministeriais. Lição hoje de número 6 vai falar sobre o ministério de apóstolo. E a leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 7 até o versículo de número 16. Acompanhe a leitura. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Louvado seja Deus. Quero pedir ao nosso irmão Jonas que venha, nós vamos orar e já estará dando o ensino desta palavra. Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi lida nesta manhã e por aquilo que vamos ouvir ainda. Usa o teu filho, Senhor, é o nosso pedido nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, irmãos. Irmão Jonas. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Estamos gratos e felizes com o Senhor por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos na Sua presença, mais uma vez para estudarmos assuntos relacionados às nossas lições bíblicas da escola dominical. Então, que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que o Senhor dirija as nossas palavras através do Espírito Santo e que Ele possa falar com cada um nesta manhã. Então, desde a lição introdutória, a lição de número 1, até a lição de número 5, nós estudamos sobre os dons concedidos pelo Espírito Santo. E esta é uma grande diferença. E quando nós procuramos meditar, estudar, analisar as Escrituras, nós vamos ver que há uma grande diferença em relação àquilo que o Espírito Santo Ele nos concede e o nosso chamado para o ofício ministerial. Então, olha só, em relação aos dons espirituais, Paulo, ele nos exorta a buscar por esses dons, né? Orarmos, nos santificarmos, nos consagrarmos e incansavelmente buscarmos por esses dons, porque eles serão concedidos pelo Espírito Santo. Mas a grande diferença em relação aos dons ministeriais é que o Senhor Jesus, Ele nos doa ao ofício ministerial. Então não pense você, que nós escolhemos o que nós queremos fazer em relação ao ofício ministerial, porque é o Senhor quem nos escolhe e é Ele quem nos doa
a este ofício ministerial. E eu falava na sexta-feira com o presbítero Irineu Roberto, que às vezes é muito difícil a gente tratar de um tema como esse, né? E como os demais temas que foram tratados aqui pelos demais professores que lecionaram as lições. Por quê? Porque nem sempre as pessoas estão dispostos a ouvir, na verdade, as verdades que a palavra de Deus ela procura nos ensinar. Então, já referente aos dons espirituais, nós vamos ver que, olha, nos nossos dias de hoje, eu acho que nós estamos vivendo dias piores do que a igreja de Corintos, em relação ao mau uso desses dons espirituais. E nós precisamos então buscar afinco, estudar, meditar, analisar as Escrituras, para que nós venhamos usar esses dons com consciência, né, da melhor forma possível, não para nos colocar, como eu sempre digo, em posições privilegiadas, mas para a edificação da igreja, para a exortação, para a consolação, como nos diz a nossa lição. Então, eu disse assim, que o mais difícil não é você falar, mas é quem vai receber, quem vai gostar de ouvir justamente o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar sobre isso, sobre este tema. Então, olha só, quando nós paramos para analisar, desde o início de tudo, a palavra nos diz que muito antes da formação do mundo, nós já fomos escolhidos e separados para um propósito. Então, durante toda a nossa vida, toda a nossa existência, o Senhor ele vem nos preparando, nos moldando, nos forjando para um único propósito, que é fazer toda a diferença possível, é proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Ora, o termo separado já quer dizer que nós fomos separados, ou seja, não é que nós não estamos mais no mundo, não é que nós não vivemos mais no mundo, mas nós somos separados do mundo, ou seja, Jesus ele foi a referência, Jesus ele foi o nosso modelo, um exemplo maior, principalmente no que se trata o assunto desta lição. E para que nós possamos representá-lo mediante este mundo tão corrompido ao qual nós vivemos, nós precisamos ser modelos de Cristo também, não é verdade? Então nós somos a carta de referência, não é para este mundo. Este mundo só vai nos aceitar, na verdade, se esta carta realmente, estou dizendo desta aqui, fazer parte das nossas vidas. Essa vai ser a nossa referência. Então, olha só, eu estava analisando algumas coisas antes de adentrar aqui ao estudo da lição, e eu costumo de vez em quando, junto com meu sogro, assistir alguns documentários, né? E eu estava prestando atenção em uma ave por nome de flamingo. Olha só, é uma ave que muitas das vezes ela está andando sobre a lama, mas quando você começa a analisar ela, irmão Hélio, você percebe que as suas penas, elas não têm uma gota sequer daquela lama ou da sujeira daquela lama. O que eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, que como modelos de Cristo, nós podemos até mesmo estar em meio a esta caminhada, andando em um mundo tão corrompido, afundado na lama, mas nós devemos manter a postura como um verdadeiro cristão, manter as nossas vestes limpas, santificadas, porque é isso que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. O problema é que quando nós passamos a entender este chamado para o ofício ministerial, apostólico, pastoral, o evangelístico, seja o que for, nós também devemos entender que muitos homens da Bíblia, eles nos deixaram aí um grande legado, principalmente de marcas, de feridas. O maior exemplo disso tudo para a minha vida e para as nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então olha só, quando nós somos doados ao ministério para fazer e realizar a obra do Senhor, isso nos deixa marcas. Muitas das vezes somos rejeitados, pessoas viram as costas para nós. Muitas das vezes temos que deixar as nossas famílias. Muitas das vezes temos que fazer como Abraão,
quando o Senhor o escolheu, deixar tudo para trás, não importa o que vão dizer. Ah, mas é os meus amigos, não importa. Eu estou te chamando para uma obra excelente. E às vezes nós não entendemos. Sabe por que nós não entendemos? Porque é o seguinte: quando é o Senhor quem nos chama, nós procuramos fazer e viver a vontade do Senhor. Tudo vai dar certo, por mais que nós venhamos passar por provações, por privações, por calúnias, as pessoas apontando o dedo para nós, dizendo não vai dar certo, não vai prosperar, mas foi o Senhor quem nos chamou. O problema, como eu disse, é quando nós entendemos que este chamado, na verdade, vai nos garantir coisas que muitas das vezes não é aquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. Às vezes nós almejamos, mediante a este chamado, uma posição, mas a única posição a qual nós devemos estar é diante do Senhor, é fazendo a vontade do Senhor, é dando continuidade àquilo que Jesus Cristo, Ele nos ensinou. Então vamos lá. E Ele mesmo, por que eu disse que nós somos doados por Cristo ao ministério? A resposta está em Efésios 4, lá no seu capítulo, lá no seu versículo 11. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e aí segue uma sequência de ministério. Ele mesmo quem? Em algumas versões, como a versão da Bíblia, a qual estou com ela aqui, a mensagem diz o Eterno. Outras dizem o Senhor. Então nós entendemos que nós fomos doados para o ofício ministerial. Meus queridos, o objetivo geral desta lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. O objetivo específico é, o tópico 1, investigar biblicamente o colégio apostólico. Tópico 2 vai retratar o ministério apostólico de Paulo. E o tópico 3, avaliar a apostolicidade atual. Então olha só, a partir desta lição, nós vamos estudar a respeito dos dons ministeriais. Estes dons se encontram relacionados em Efésios 4 e 11. Estas dádivas divinas são igualmente importantes e necessárias para que a igreja cumpra a sua missão neste mundo e os crentes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 3,18. Então nós sabemos que o ministério apostólico, segundo os moldes do colégio dos 12, não existem mais. Todavia, o dom ministerial descrito em Efésios 4 e 11, ele ainda continua em plena vigência nos nossos dias de hoje. Então olha só, talvez hoje nós podemos entender que em relação aos apóstolos, a este ministério tão maravilhoso, nós podemos classificar o que hoje nos nossos dias? Os missionários. Porque qual era o ofício do apóstolo? O ofício do apóstolo não era governar uma instituição, não era governar uma igreja, não. O apóstolo, ele trabalhava justamente como um missionário ele trabalha. O ofício dele era ir, ou seja, era fundar sobre os fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo, uma igreja, uma instituição, e ele permanecia ali até que fosse formado um obreiro, para que ele pudesse dirigir aquela congregação. Olha só, até porque, quando nós lemos Efésios 4 e 11, a Bíblia ela classifica esses 5 dons, e a gente vai ver que lá embaixo, não é porque eles estão aqui na ordem a qual a Bíblia ela classifica, que eles são menos importantes, né, uns dos outros, não. Nós vemos que lá embaixo está o ofício pastoral. Então, Jesus mesmo, ele declarou em suas palavras que ele, como um verdadeiro, o verdadeiro pastor, o pastor que deu a vida pelas ovelhas, o ofício pastoral qual é? O ofício pastoral, na verdade, quando nós lemos, até surgiu uma pergunta esta semana, mas espera aí, a nossa lição está dizendo que Jesus, ele era o apóstolo maior, o apóstolo por excelência. Claro, porque o termo apóstolo
como nos diz o dicionário bíblico, e o Cliff informa que o termo grego refere-se a uma pessoa que ela é enviada para uma determinada missão. Cristo, ele foi enviado para uma determinada missão. E nós vemos outros exemplos na Bíblia que tipificaram a Cristo, como Moisés. Moisés foi enviado como um mediador para salvar, para resgatar o povo do Egito. Então olha só, mas nós entendemos muitas das vezes a palavra de forma diferente, porque diz assim, que Jesus Cristo, ele é o sumo pastor, que ele deu a sua vida pela igreja. Mas na verdade, quando nós procuramos entender este termo bíblico, na verdade, o que Jesus Cristo ele fez foi ensinar, na verdade, ou nos ensinar da forma correta, como conduzir um rebanho, como cuidar de um rebanho, como se dedicar por um rebanho. Então há um ofício pastoral para cuidar da igreja de Cristo, para cuidar do rebanho de Cristo. Já o ofício apostólico é aquele que nós acabamos de falar, é aquele que vai preparar o campo, é aquele que vai preparar o lugar para comissionar um obreiro, para comissionar alguém que vai dirigir aquela congregação. Então olha só, a partir desta lição, estudaremos sobre os dons ministeriais distribuídos por Deus e sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo, como nos diz Efésios 4:13. Vamos ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é por isso que quando nós lemos, e às vezes surgem algumas perguntas, muitas das vezes sem resposta, porque você não analisa as Escrituras, perguntas como essa: será que esses dons, eles estão ativos? Eles são atual nos nossos dias de hoje? Sim, são atual. Por quê? Porque ainda nós estamos em formação, no processo preparatório, até que nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é isso que nós devemos entender, que esses dons, eles ainda estão ativos. Então olha só, de acordo com a epístola aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja. O primeiro, apóstolo; o segundo, profetas; o terceiro, evangelistas; pastores e doutores. Então veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local, para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ao mundo, e simultaneamente crescer na graça, no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Mostrando a sequência de Efésios 4:11, então nós vamos iniciar o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então o primeiro ponto desta lição, o primeiro tópico desta lição, ele é seguido de 3 pontos específicos. O termo apostólico é o primeiro, o segundo é o colégio apostólico, e o terceiro é a singularidade dos 12. Amém? Então aqui, quando nós paramos para analisar essas classificações, nós já entendemos também que cada um foi chamado para uma obra específica. Não precisa eu ou você ficar desejando o ministério que é de outro, porque o Senhor, Ele já tem determinado um ministério para a sua vida. E quando nós agimos desta forma, pastor Wellington, nós acabamos atropelando as coisas. Quando nós agimos desta forma, o Senhor nos concedeu um ministério, mas nós desejamos o ministério de outro, mas nós não nos preparamos para isso, talvez como aquela pessoa se preparou. E aí, em vez de crescer, nós acabamos nos retrocedendo em relação à obra do Senhor. Então nos diz assim, o termo apostólico, como eu disse aos irmãos, que significa o enviado, Jesus Cristo, o enviado por Deus, como um representante de Cristo, como um representante do Pai. Então olha só, a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro
oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai. João 17 e 18. Então, olha só, o Pai, enviado pelo Pai com a missão, queridos irmãos, de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Então, na verdade, o ofício apostólico é aquele que é enviado a uma missão determinada. Então, nós como igreja de Cristo, nós temos esta responsabilidade. O Senhor não nos chamou simplesmente para adentrarmos 4 paredes, sentarmos numa cadeira, ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos para nós somente. Não, nós somos chamados para levar, para anunciar a palavra de Deus, para preparar o mundo para o arrebatamento da igreja do Senhor, para aquilo que Cristo realmente Ele tem para as nossas vidas, para aquilo que nos aguarda na eternidade, na glória. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa da obra de Jesus, o apóstolo por excelência, como nos diz Hebreus, no seu capítulo 3 e versos 1. Então, em relação ao colégio apostólico, entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por Ele a auxiliar o seu ministério terreno. Então nós entendemos que muitas das vezes há esta necessidade em relação ao corpo de Cristo, quando nós somos separados para ombrear a obra do Senhor, junto àquele que foi designado para conduzir esta obra. Então faz-se necessário uma preparação, quando nós olhamos para as categorias, desde o diácono, o presbítero, o evangelista, o missionário, até mesmo chegar ao pastor de uma igreja, cada um dentro das suas respectivas funções, a necessidade de se ter essas classes de obreiros para exercer a obra do Senhor, porque nem sempre, muitas das vezes, aquele que está à frente de um trabalho, ele consegue atender a toda a demanda em relação à igreja. Então é necessário, é por isso que muitas das vezes nós vemos o pastor local, ou seja, um pastor regional, ou até mesmo o nosso pastor presidente, comissionando pessoas ao ministério para ajudar em relação ao crescimento, à obra do Senhor, à expansão do Evangelho de Jesus Cristo. E muitas das vezes nós até questionamos, na verdade, né? Mas nós devemos entender que a própria palavra de Deus, ela nos traz orientações sobre isso que é necessário. Imagine um pastor de uma igreja, se ele fosse responsável por tudo, na verdade, o que acontece dentro da igreja em relação aos departamentos. É por isso que ele seleciona, né, os líderes, para que ele possa dirigir e trabalhar com todos os departamentos da igreja. E quando isso acontece, quando nós entendemos desta forma, este chamado especial, por quê? Porque muitas das vezes nós já queremos começar por cima, não é verdade? Nós não queremos começar de baixo, nós não queremos começar liderando a UADEMES, ou até mesmo o grupo do círculo de oração. Nós não queremos estar numa porta, não, nós já queremos um ofício maior. Mas olha só, eu estava analisando algumas coisas sobre isso, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando eu disse aqui que esses dons, por mais que eles estejam na sua ordem, né, como foi colocada pelo texto bíblico, mas todos têm a sua importância, eu quero dizer que ninguém é melhor do que ninguém, ou ninguém é maior do que ninguém, porque só existe um que é maior que todos. Ou seja, quando Cristo ele olha para as nossas vidas, Ele não olha no horizontal, de cima para baixo, Ele olha para todos nós no horizontal. Mas olha só, que você entenda que da mesma forma, quando você, ou quando eu, quando nós, quando aquele que é colocado sobre um departamento, ou até mesmo ao ofício ministerial, você se acha alguém, você se acha alguma coisa, lá de cima
tem alguém olhando para você dizendo: ei, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te preparei, te capacitei, te separei para este ofício. Você está querendo tomar o meu lugar? Então nós devemos entender que quando o Senhor Ele nos chama para um propósito excelente, e é Ele quem comanda, e é Ele quem governa todas as coisas. Então olha só, os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, não, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. É o que eu acabei de dizer. Às vezes nós nos achamos imperfeitos, Daniel, em relação à obra do Senhor. Não, eu não tenho capacidade. O Senhor não está perguntando se você tem capacidade ou não. Ele te escolheu, e quando Ele te escolhe, Ele se responsabiliza por tudo. Porque olha só, nós entendemos que quando o Senhor realmente Ele nos escolhe, quem vai à frente é Ele. Nós estamos indo, mas quem está indo à nossa frente é o Senhor. Então nós só fomos chamados como um representante, como um modelo de Cristo, como uma referência de Cristo. E nós só vamos ser aceitos, como eu disse, se nós andarmos pela verdade. O mundo só poderá nos identificar verdadeiramente como uma igreja de Cristo, como um enviado do Senhor, se realmente a palavra de Deus ela fizer toda a diferença em nossas vidas. Não é à toa que quando nós olhamos, se não me falha a memória, para 2 aos Coríntios 3:3, Paulo mesmo diz que nós somos uma carta de Cristo, escrita por Ele, ou seja, somos representante. Não foi escrito sobre pedras ou sobre tábuas, mas foram escritos em nossos corações. Então olha só, nós devemos entender que quando o Senhor nos chama, nós estamos aqui como um mensageiro, como um enviado, como alguém que vai mediar, na verdade, aquilo que Cristo Ele já tem determinado para as nossas vidas. Então, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 20, Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério quanto ao estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo, como nos diz, Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo 1, versos 8, também no capítulo 2, versos 1 a 46. O terceiro ponto deste tópico 1 vai tratar sobre a singularidade dos 12. Aqui, é importante ressaltar que os apóstolos, o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrado em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Multidões seguiam Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Então nós entendemos que uma multidão seguia Jesus ao decorrer do seu ministério, mas somente 12 foram escolhidos e separados por Jesus. O que nós entendemos aqui? Que muitas das vezes são muitos aqueles que servem ao Senhor, que seguem a Cristo, e há um desejo no seu coração, mas este ofício, ele é dado pelo Senhor. Como eu disse, é o Senhor quem nos escolhe. E se nós não nos prepararmos na verdade, não nos colocarmos na brecha, para que isso verdadeiramente venha se cumprir em nossas vidas, dificilmente isso vai acontecer. Como que nós podemos explicar se colocar na brecha à disposição, para que o Senhor venha realizar em nós os seus propósitos? É quando nós vemos que o Senhor realmente está preparando algo por excelência
um chamado por excelência em nossas vidas, mas nós não queremos. Nós só queremos ficar no anonimato. Nós não desejamos exercer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E muitas das vezes, aquilo que nós não desejamos, o Senhor, Ele acaba doando para outras pessoas. É quando nós entendemos até mesmo aquela passagem do filho pródigo. Não é verdade? Que o filho mais velho, ele se revoltou com o pai, quando o filho mais novo voltou, e o pai já foi lhe dando de tudo. Muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Nós estamos dentro da casa do Senhor, temos a oportunidade de trabalhar, de exercer um ofício, de fazer e realizar a obra do Senhor, mas nós não queremos, nós não aproveitamos. E aí de repente o Senhor salva alguém no nosso meio, transforma aquela vida, enche ele do seu Espírito Santo, e quando você menos espera, ele está ocupando um lugar que talvez era para você ocupar. E você diz, mas como pode? Será que o pastor não está me vendo? Tantos e tantos anos dentro da casa do Senhor, será que ele não está me vendo? Será que ele não está me enxergando? Entenda que antes de acontecer qualquer coisa na sua vida, antes que você caia na graça ou no olhar de um obreiro ou de alguém, o Senhor vai manifestar, o Senhor vai revelar àquele obreiro que verdadeiramente o Senhor tem uma obra a realizar na sua vida. Sabe, certa feita, eu quero trazer aqui como exemplo, eu me lembro quando o pastor Ozenil, ele veio de um outro bairro aqui para a cidade de Registro. Eu me lembro quando o pastor José Luiz Vieira, ele me chamou em particular e ele disse assim, Denis, cuida do Ozenil. Sabe por quê, Jonas? Porque o Senhor me mostrou uma grande chamada ministerial sobre a vida dele. E hoje nós estamos vendo o resultado disso tudo. O quanto valeu a pena investir, o quanto valeu a pena o discipulado, o estar junto, o dar ouvido à voz do Senhor, para receber aquilo que Deus realmente tem para as nossas vidas. Não é verdade? Então olha só, faz-se necessário que nós venhamos nos colocar na brecha. Foram convocados pelo Senhor, então multidões o seguiam, mas na verdade poucos foram chamados. B, andaram com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre, aprenderam, conviveram com Ele, como nos diz Marcos 6:7, João 6:66 e outros textos bíblicos. Ou seja, o resultado de tudo em nossas vidas é o andar com Cristo, é o estar com Ele, é viver com Ele, é aprender de Jesus. Ou seja, esses 12, eles não só receberam um ofício, um chamado ministerial para trabalhar em relação à expansão do ministério. Não, na verdade, houve uma preparação. Não tem como você fazer a vontade do Senhor. O texto bíblico mesmo nos diz, olha, se vocês quiserem me servir, vocês precisam me seguir. Então aqui fica uma resposta para isso. Muitas das vezes nós queremos o ofício, mas nós não queremos a preparação, porque nós não temos paciência em esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Não é verdade? E quando nós esperamos o tempo de Deus em nossas vidas, as coisas acontecem. O Senhor, Ele nos honra. Sabe por que Ele nos honra? Porque a intenção do Senhor em relação a este chamado é que o nome dEle seja glorificado em nossas vidas. Então é necessário andar com Cristo. Hoje nós vemos o que? Em relação ao que nós acabamos de ler, que muitas das vezes também são pegadas pessoas dentro da igreja, sem nenhum preparo, sem nenhum discipulado, e de repente esta pessoa já está à frente de um departamento, e em vez de crescer, fazer com que aquele departamento ele cresça, ele venha se expandir, ele acaba em uma decadência total, porque não foi preparado na verdade. Antigamente, se os irmãos pararem para analisar, até mesmo o presbítero Igor, em relação ao batismo nas águas, havia um discipulado, não era de qualquer jeito, não era simplesmente aceitar
sem haver uma mudança completa de vida e de repente já descer as águas batismais, porque na verdade precisa haver uma convicção. A Bíblia nos diz que quando Jesus ele se deparou com aquele moço, havia uma convicção plena de que era aquilo que ele queria, e a obra foi realizada. Mas na verdade é necessário que haja um discipulado, uma preparação antes de enviar essas pessoas para fazer a obra do Senhor. Agora, se receberam a autoridade do Senhor, então vamos lá. Primeiro, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Primeiro, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Segundo, andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Terceiro, receberam a autoridade do Senhor. Então os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Então não basta ser escolhidos, não basta ser convocados pelo Senhor, você precisa andar com Jesus, mas além de tudo, você precisa desta autoridade. O que é esta autoridade? Esta autoridade é um revestimento de poder, é o que nós acabamos de estudar nas lições anteriores, são os dons espirituais. E quando nós olhamos para Efésios, também podemos aqui colocar as armaduras espirituais, é o que vai nos preparar para o ofício ministerial. Então nós precisamos entender uma coisa, que sem esta autoridade, que você não saia para fazer nada. Mas espera aí, irmão Jonas, eu tenho a convicção que eu fui chamado, eu tenho andado lado a lado ao meu pastor, eu tenho visto a sua forma de trabalhar, o seu amor, o seu carinho pela igreja e pelo ministério de Cristo. Mas espera aí, este mesmo homem a qual ele disse que você tem uma chamada e que você acompanha passo a passo os seus passos, na verdade ele é revestido de uma autoridade divina, de uma autoridade sobrenatural. Autoridade para que quando ele colocar as mãos sobre os enfermos haverá cura. Quando ele estender as mãos sobre alguém possuído de um espírito demoníaco, ele será liberto. E para anunciar o evangelho a toda a humanidade, porque é esta autoridade que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Reparem que quando nós começamos a analisar as escrituras, os 2 homens que iam caminhando na estrada ou no caminho de Emaú, quando eles chegaram na sua casa, todo o processo, Jesus com ele, quando Jesus dá graça, quando Jesus realmente ele parte o pão, o alimento, para que fosse realizado aquela ceia, na verdade, a palavra de Deus nos diz que ele desapareceu, e aqueles homens eles ficaram espantados, e eles começaram a conversar uns com um com o outro e dizer: olha, verdadeiramente, este que estava conosco era o Cristo, era Jesus. Talvez até o outro, né, minha forma de pensar, Daniel, perguntou: rapaz, mas como que você sabe que era ele? Sabe por quê? Porque as tuas palavras, elas ardiam, elas queimavam em nossos corações quando ele falavam. Então, em relação a esta autoridade, quando você anunciar, quando você falar, Isabela, do amor de Deus, esta autoridade em relação ao evangelho de Jesus Cristo vai arder, vai queimar nos corações, e as pessoas vão ver em nós esta diferença. Verdadeiramente aí está um chamado, um enviado pelo Senhor para levar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo. Então haverá arrependimento, então haverá salvação. Como eu disse, o Senhor ele nos chamou para ir, para fazer, ele nos enviou, ele nos deu a carta de representação. Então nós não podemos sair de qualquer jeito ou de qualquer forma. Então olha só, o dom apostólico, como relata Efésios 4:11, ele tem aqui as duas classificações. Apóstolo, aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, o apóstolo por excelência. O colégio apostólico,
o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus, os apóstolos atuais, missionários enviados pela igreja do Senhor. Foi por isso que nós falamos que hoje nós podemos classificar este dom, este chamado apostólico, como ofício missionário, aqueles a qual nós enviamos, aquele a qual a igreja envia. É por isso essa importância, quando nós vemos todos os meses a dedicação em relação à contribuição dos irmãos em relação à obra missionária. Por quê? Porque é a responsabilidade da igreja em enviar missionários, em cuidar deles. Paulo mesmo, ele diz: olha, eu sou grato a vocês, sou grato porque verdadeiramente eu vejo que o amor de Deus, ele está sobre a vida de vocês. Eu vejo que verdadeiramente vocês entenderam o que é amor de Deus, porque Paulo era cuidado. Paulo, ele tinha tudo que ele precisava, e ele mesmo fala: não porque eu precise, porque eu já aprendi a ter de tudo, já aprendi a viver com tudo, mas para mim não tem problema também se eu passar alguma necessidade, ou não possuir algumas coisas. Eu estou contente, eu estou feliz. Então é o nosso ofício, ou seja, é o nosso chamado, é o chamado da igreja, é o compromisso da igreja, enviar o missionário, mas também cuidar dele. Então olha, o segundo ponto, o segundo tópico desta lição, vai falar sobre o apóstolo Paulo. Primeiro ponto, Saulo e sua conversão. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que havia fugido devido à perseguição de Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Atos 9, do seu capítulo 1 aos versos 22. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a ser perseguido, de Saulo fariseu a Paulo, o apóstolo dos gentios. É por isso que eu disse que quando você tem uma chamada, de que quando você é chamado, verdadeiramente este chamado vai te deixar algumas marcas, não é? Vai te deixar algumas feridas, algumas consequências. Você vai passar até mesmo por algumas percas, mas entenda, se o Senhor te chamou, que você possa ter a convicção que realmente tudo aquilo ali, haverá uma recompensa da parte de Deus. Até porque nós, como os filhos do Senhor, como chamados pelo Senhor, nós não poderemos de forma alguma, no dia em que Cristo retornar, nos apresentarmos de mão vazias diante do Senhor. Como será? Como vai ser? Já pensou? Não, Senhor, mas eu estava dentro da tua casa, eu ia aos cultos, eu sentava numa bela cadeira almofadada, eu tinha aí de tudo dentro da casa do Senhor, do bom e do melhor. Mas espera aí, e os que estavam lá fora? Para que eu te chamei? Para que eu te enviei? Você foi comissionado para quê? Não foi para ir, para buscar, para levar a palavra? Infelizmente as suas mãos estão vazias. Você não tem nada a me apresentar. Nós devemos tomar muito cuidado em relação a isso. Então olha só, Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Ou seja, não importa a sua identidade anterior. Quando nós lemos isso aqui, nós entendemos que Paulo anteriormente, ele tinha uma identidade totalmente deformada. Ele era um perseguidor. Ele poderia até ter conhecimento, né, ou seja, ser educado, ter a sua cidadania romana, mas na verdade a nossa cidadania é a cidadania celestial. Então nós devemos entender que o Senhor, quando nos salvou, Ele nos salvou para este propósito. Não foi simplesmente só para anunciar a palavra de Deus, para resgatar pessoas para o reino do Senhor, mas é nos preparando para algo realmente, um governo milenar. Então nós
podemos até ser deste mundo, termos os conhecimentos deste mundo, podemos até achar que nós temos a identidade deste mundo, como nós ouvimos ontem, ali na igreja da Ribeirópolis, no culto com os adolescentes, mas não, a nossa identidade ela é o céu. Não importa o que você é, se Deus ele tem um chamado na sua vida, como Ele fez com Saulo, Ele vai mudar esta situação, Ele vai mudar a sua vida. Não importa como as pessoas olham para você. Paulo foi transformado de perseguidor, agora ao contrário, ele passa a ser perseguido. Nós somos muitas das vezes perseguidos. O crente ele é perseguido. O inimigo ele nos persegue dia e noite, 24 horas por dia, porque ele sabe que nós fomos chamados para uma obra à excelência, e jamais ele vai querer que isso venha se concretizar em nossas vidas. Então olha só, a sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Então quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é totalmente transformada. Somos convocados por Ele, passamos a andar com Jesus, e agora recebemos a autoridade de Deus para realizar a sua obra. Um homem preparado para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo do gentil levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade, aonde ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Então quando nós lemos esse segundo ponto do tópico 2, nós entendemos que além de tudo o que Paulo viveu, aqui declara que ele viveu uma vida de sofrimento por causa da pregação do Evangelho de Jesus Cristo ressurreto. É aquilo que nós estamos falando desde o início. Não pense que Jesus nos chamou para nós vivermos em um mar de rosas, não. Em relação ao ministério, ao chamado do Senhor, nós temos que entender que podemos estar aí, passando por algumas coisas, algumas consequências. Na verdade, não estamos imunes, porque quando nós anunciamos a verdade, quando nós falamos a verdade, vai ter aqueles que irão de encontro para combater esta verdade. Ainda na sexta-feira eu falava com o presbítero Elineu Roberto sobre isso, que muitos hoje nos nossos dias já não querem mais ouvir a palavra da verdade, não, querem ouvir palavras que massageiem o seu ego. Em relação ao ministério de Cristo, as pessoas não querem se preparar mais, as pessoas não querem ouvir mais a verdade, eles acham que é simplesmente sair e fazer. É por isso que nós identificamos quando o ministério é chamado por Cristo e quando não é. Como nós já falamos em lições anteriores, quando é chamado por Cristo, ele prospera. Mas quando ele não é chamado por Cristo, não vai para frente, não tem êxito. Por quê? Porque aquela pessoa, ela foi, na verdade, chamada, mas não de uma forma a qual a palavra de Deus, ela nos ensina. Então nós devemos entender que o mais importante em nossas vidas é ser chamados pelo Senhor Jesus. Então olha só, o terceiro ponto, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor. Requisitos indispensáveis para o grupo dos 12. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim, chamado, pois considerava-se abortivo,
como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo Paulo recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas implantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então olha só, quando nós olhamos aqui, nós vemos que Paulo não teve oportunidade de andar com Jesus, como os 12 tiveram. Como nos diz a lição, eles caminharam com Jesus, eles foram ensinados por Jesus, eles receberam uma autoridade, a qual o próprio Senhor, ele pediu ao Pai, porque Jesus entendia que de uma certa forma, eles só poderiam viver e fazer a obra do Senhor se realmente eles fossem dotados de uma autoridade espiritual. Então nós vemos aqui que Paulo, na verdade, ele não viveu nada disso, assim como eu e você, como nós não vivemos, mas nós somos testemunhas do amor de Deus. O que é ser testemunha? O que é entender realmente que nós somos chamados, que nós somos separados, que nós vivemos uma vida diferente daquilo que nós vivemos outrora para exercer uma boa obra. É quando há uma mudança em nós. Então olha só, o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, por mais que ele não tinha vivido com o Senhor, trouxe transformação para a vida dele. E isso era realmente a base de tudo. Ou seja, o que traça um norte, um rumo, uma direção em nossas vidas mediante ao chamado. Quando nós temos um encontro com Jesus, as nossas vidas é transformada. Só isso não. Se nós fomos transformados pelo Senhor Jesus, na verdade, meus queridos, nós precisamos gerar frutos. Nós precisamos dar frutos mediante a obra que nós exercemos. E é isso que aconteceu. Então olha só, as igrejas plantadas por Paulo, elas eram o selo do seu ministério apostólico. Então olha só, já o tópico 3, nós já estouramos aqui um pouquinho o horário, vai falar sobre apostolicidade atual. Ainda há apóstolo nos nossos dias? Sim, mas da forma como nós entendemos, na visão missionária. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa. Então olha só, enquanto a igreja estiver aqui, esses ofícios ministeriais estarão presentes na igreja. Então olha só, o ponto 3 vai falar que realmente no sentido estrito do termo, de acordo com a singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. Mas a palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentaram sobre o trono para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Então aqui nós entendemos que hoje, o que nós podemos determinar e classificar, como apóstolos, ou seja, como alguém que é enviado, são os missionários comissionados pela igreja para exercer a obra do Senhor. Queridos, eu quero agradecer por esta oportunidade, a qual foi nos concedida para trazer aqui uma parte desse estudo, e eu quero deixar aqui a conclusão ao presbítero Irineu Roberto. Peço perdão aos irmãos pelos minutos que nós passamos, mas que você possa entender que quem realmente nos chama é o Senhor. Nós não podemos sair por aí dizendo que somos o que na verdade nós não somos. Se nós fomos chamados, sim; se não fomos chamados, não, porque poderemos pagar um preço em relação a isso. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.
Graças a Deus pela vida do nosso irmão Jonas. Conclusão e rapidamente, acho que não há mais o que concluir. Ele já ministrou, felizmente, tudo que precisávamos ouvir nessa manhã. A conclusão diz: nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho. São pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo hoje. Aqueles que desbravam, que abrem igreja e ao formarem, deixam obreiros para cuidar, como Paulo fazia. Hoje não é diferente. Quantas pessoas saem do seu lugar, parte para uma terra e ali ele faz um trabalho, implanta um trabalho e outro vai e assume a responsabilidade. Então, o que nós ouvimos hoje, fique guardado no nosso coração, que a palavra de Deus promova em nós esse sentimento do nosso papel, o que nós devemos fazer. Fomos chamados para pregar a palavra de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos neste momento contribuir com os dízimos e oferta. Eu gostaria que o grupo de louvor estivesse adorando o Senhor e já em seguida estaremos caminhando para o encerramento. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, os teus filhos irão contribuir agora, Pai, com os dízimos e ofertas para a tua obra. Peço a tua bênção sobre eles. Fazemos isso, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Pai. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida.
Louvado seja Deus. Por gentileza, gostaria que todos se colocassem em pé. Vamos elevar a Deus uma oração e encerrar esse domingo da Escola Bíblica Dominical. Louvado seja o Senhor. Pai, com muita alegria, Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, pelo momento unidos em família aqui neste templo, Senhor, para ofertar a Ti este culto, o qual, Senhor Deus, os louvores ofertados, a ministração da Tua palavra, vem fazer obra em nosso coração, Senhor. Pai, que nesta manhã, Deus, possamos gozar da Tua presença em nossos lares, este domingo apresentado a Ti, Senhor, como louvor, Senhor. Que a bênção da cura, o renovo, a proteção, os livramentos e a provisão do Senhor, Pai, seja sobre o Teu povo em nome de Jesus Cristo. Assim te agradecemos por esse dia de vida e oportunidade, Senhor. Para a glória do Senhor te louvamos. Amém. Gostaria de pedir ao pastor Wellington a ministrar a bênção apostólica, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Quantos vão alegres para casa depois desse ensino maravilhoso? Como é bom estarmos aqui no domingo pela manhã, ouvindo o Senhor falando conosco através de sua palavra e dos ensinos que são ministrados pelos nossos irmãos, não é mesmo? Só dando um aviso para os irmãos, hoje às 18 horas nós temos o culto da família. Não perca a oportunidade de estar aqui em comunhão nesse dia exclusivo e separado para o Senhor, amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a orientação do nosso doce amigo Espírito Santo, estejam com todos e todos digam, está encerrado em nome de Jesus.